Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Tucker Cipriano. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos em 2012. Tucker nasceu no dia 5 de abril de 1993, no Michigan, nos Estados Unidos. Ele foi abandonado pelos pais logo que nasceu e foi adotado pelo casal Robert e Rose Cipriano quando ele tinha apenas 4 dias de vida. O Robert era administrador em uma escola e a Rose era instrutora em uma academia. O Tucker era o mais velho e, na época dos fatos que eu vou relatar hoje, ele estava com 19 anos de idade. Seguido pelos gêmeos Salvatore e Tanner, de 17 anos, e a filha mais nova, Isabella, que estava com 8 anos de idade. A família morava em Farmington Hill, no Michigan, que é conhecido como um ótimo lugar para viver, um lugar bastante seguro e habitado basicamente por famílias com boas condições financeiras. Quando criança, o Tucker foi diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade, e ele também tinha dificuldade de aprendizado. E os pais fizeram todo o possível para ajudar o Tucker, e ele recebeu alguns tratamentos ainda quando criança. Apesar disso, parecia que o Tucker tinha um certo ressentimento em relação à família, principalmente dos irmãos, muito provavelmente por conta de uma insegurança do Tucker, já que ele se considerava inferior aos irmãos. Enquanto ele tinha ali dificuldade de aprendizado, os irmãos eles tinham um ótimo desempenho escolar, e eles também eram mais altos que o Tucker, mesmo sendo mais novos. Os dois irmãos eles eram atletas conhecidos na escola que eles estudavam. Mas já por outro lado, ele tinha um carinho muito grande pela irmã, a Isabella. E é dito por todos que conheciam a família que era visível o amor que ele sentia pela irmã. Já na adolescência, o Tucker ele começou a ter diversos problemas de comportamento. E ele começou a abusar de álcool e também de uma substância que atualmente é proibida nos Estados Unidos. Mas na época ela não era proibida. Era uma substância sintética que é considerada muito similar a uma outra substância muito conhecida e que é legalizada em alguns estados dos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos acabou proibindo a venda e o uso dessa substância sintética após alguns dos seus usuários apresentarem comportamentos muito violentos. E o Tucker ele já estava viciado nessa substância quando ela foi proibida. Então ele acabou sendo preso pelo uso e porte dessa substância. Ele foi colocado em liberdade condicional e os pais do Tucker tentaram ao máximo ajudar o filho. Inclusive, eles enviaram ele para uma reabilitação, mas nada disso funcionou. Então eles acabaram expulsando o Tucker de casa, já que eles achavam que ele demonstrava ali algum perigo para os irmãos. E foi nessa época que ele conheceu um jovem chamado Mitchell, que estava com 21 anos de idade. Ele também era usuário dessa mesma substância e ele também tinha sido expulso de casa. Isso porque ele não tinha cumprido os passos necessários para poder ir para a universidade. Então a mãe dele acabou expulsando ele de casa. Os dois, além de utilizar essa substância juntos, eles encontravam ali locais para poder passar a noite. Quando o crime que eu vou relatar hoje ocorreu, o Mitchell e o Tucker eles se conheciam há pouco tempo, há cerca de 3 semanas. Outro amigo do Tucker, que também vai ser importante para essa história, é o Ian. Ao contrário do Mitchell, o Ian e o Tucker eles se conheciam já há muitos anos, eles eram amigos desde a infância e era considerado o melhor amigo do Tucker. E o Ian, assim como os outros dois jovens, também era usuário dessa mesma substância sintética. Na madrugada do dia 16 de abril de 2012, a atendente de emergência recebe uma ligação vindo da casa da família de Cipriano. Do outro lado da linha era o Tanner, de 17 anos, que estava escondido dentro de um guarda-roupa no seu quarto, e ele pede desesperadamente por ajuda. Ele conta que haviam invadido a casa da família e que seus pais estavam sendo atacados. E o que torna essa ligação mais terrível é que o Tanner ele reconhece um dos atacantes como sendo seu irmão, Tucker. A polícia chega ao local pouco tempo depois e são recebidos pela filha da família, a Isabella, que estava com 8 anos. A Isabella abre a porta para os policiais e ela estava em choque, porém não estava ferida.
Na cozinha, eles encontram o corpo do Robert já sem vida. Ele tinha sido atingido diversas vezes com o uso de um taco de beisebol de alumínio. Eles também encontram o corpo da Rose e do Salvatore. Ambos estavam inconscientes, mas ainda com vida. Eles então são levados ao hospital. O Tanner, que havia feito a ligação e estava escondido no guarda-roupa, assim como a Isabella, ele também estava ileso. A polícia não encontra o Tucker na casa, mas eles encontram o Mitchell. O Mitchell estava no segundo andar da casa e eles, assim que entraram na casa, viram o Mitchell subindo as escadas. Ele é detido, porém ele é levado ao hospital porque ele estava reclamando de dores nas costas e no abdômen. No hospital, entretanto, ele foi diagnosticado com deslocamento de mandíbula. E os policiais disseram que em momento algum ele tinha reclamado de qualquer dor na região da mandíbula. Após receber o atendimento, ele é levado para a delegacia para um interrogatório, onde ele disse que também era uma vítima. Mas antes de contar a versão do Mitchell para esses fatos, eu vou contar o que é a versão oficial, a versão que foi elaborada pelos investigadores, o que os investigadores acreditam que aconteceu, baseado nas evidências encontradas e no depoimento dos sobreviventes. Segundo a conclusão dos investigadores, o Mitchell, o Ian e o Tucker, eles precisavam de dinheiro para comprar a tal substância que eles utilizavam. E para isso eles planejaram invadir a casa da família do Tucker para poder roubar dinheiro. Na noite do dia 15 de abril, eles vão até a casa da família na caminhonete do Mitchell. E o Mitchell teria ficado na caminhonete enquanto o Ian e o Tucker vão até a casa. Então, com a ajuda do Ian, o Tucker entra por uma janela que havia na garagem. Então ele procura ali algo de valor, procura por dinheiro dentro do carro do pai. E lá ele encontra um cartão bancário. Ele então deixa a casa levando esse cartão. Os três jovens então saem à procura de um caixa eletrônico para poder sacar o dinheiro. Mas eles não conseguem efetuar esse saque. Mas de qualquer forma eles conseguem utilizar o cartão para abastecer o carro e também para comprar a tal substância. Após consumir essa substância, eles planejam voltar mais uma vez à casa da família para então roubar ali mais algum dinheiro, mais alguns itens. Porém, dessa vez, o Tucker ele encontra apenas o que seria ali, tipo um cartão presente. Ele deixa a casa levando esse cartão, então os três vão até uma loja de conveniência para poder descobrir que valor que tinha naquele cartão, mas eles ficam decepcionados ao saber que eram apenas $3. Eles ficam extremamente decepcionados com isso, então dessa vez eles fazem um plano muito mais macabro. Eles planejam tirar a vida da família Cipriano e depois roubar itens de valor da casa e roubar o carro do Robert. Então, Tucker tinha planejado fugir para o México. Mas o Ian não estava de acordo com esse plano, então ele pede para ser deixado na casa de um amigo. E mais tarde o Ian ele declarou que ele não queria fazer parte daquilo, mas que ao mesmo tempo ele não acreditava que eles iam levar esse plano terrível adiante. Mas eles levaram. Então o Mitchell e o Tucker eles retornam à casa da família. Isso já era por volta das 2 da manhã do que agora seria o dia 16 de abril. E novamente o Tucker entra pela janela da garagem e então abre a porta para o Mitchell. Mas assim que eles entram na casa, o cachorro da família começa a latir e ataca eles. Então o Tucker pega um taco de beisebol de alumínio e atinge o cachorro. E o Robert possivelmente acorda ouvindo essa movimentação e vai verificar o que estava acontecendo. E ele chega a falar para os intrusos que eles precisavam sair da casa. Possivelmente, nesse momento, ele ainda não teria percebido que um dos intrusos era o próprio filho. Até que o Tucker segura o pai e o Mitchell o ataca utilizando o bastão de beisebol. É então que aparece a Rose tentando ajudar o marido e o Mitchell a atinge também diversas vezes utilizando o taco de beisebol. Então a filha mais nova da família, a Isabella, ela teria chegado ao local, teria acordado e teria ido ver o que estava acontecendo. E nesse momento o Tucker teria levado ela até o quarto dela, que fica no segundo andar da casa, e dito que ela não podia sair de lá, senão ela iria se machucar. E quando ele estava retornando, saindo do quarto da Isabella, ele encontra o irmão Salvatore. O Salvatore estava tentando pegar uma arma de pressão que ele tinha, ele estava tirando ali do estojo. E ao perceber isso, o Tucker também ataca ele utilizando o bastão de beisebol. Já no primeiro andar da casa, estava o Tanner no quarto dele, escondido no guarda-roupa, ligando para emergência. A polícia chega pouco tempo depois e é quando a Isabella abre a porta para eles. E eles conseguem ver o Mitchell subindo as escadas para o segundo andar da casa. Mas o Tucker ele teria conseguido sair da casa ao ver as luzes dos carros da polícia.
então ele teria fugido utilizando o carro do Mitchell. A polícia acaba conseguindo encontrar o Tucker ainda na manhã do dia 16, porque ele não tinha seguido com o plano dele até o final, ele não tinha fugido para o México. Em vez disso, ele se juntou ao Ian na casa daquele amigo para poder fumar a tal substância. Ele é detido e ele conta a versão dele, assim como o Mitchell, mas ambos tentam culpar um ao outro. Na primeira versão que o Mitchell dá, ele diz que eles haviam ido à casa da família para roubar alguns itens, quando do nada o Tucker começou a agredir o próprio pai. Ele teria questionado o Tucker sobre o que ele estava fazendo, e o Tucker então teria o ameaçado, dizendo que se ele não participasse daquilo, ele seria uma das vítimas. E então o Tucker teria o atingido utilizando o taco de beisebol, causando assim o deslocamento da mandíbula. O Tucker então teria entregue o taco de beisebol para o Mitchell e dito a ele que ele tinha que calar a mãe dele, a Rose. O Mitchell admitiu ter agredido a Rose utilizando o taco de beisebol. Depois o Tucker teria agredido o irmão, Salvatore. E então eles começam a procurar pelo outro irmão, o Tanner. Foi quando eles viram as luzes dos carros da polícia e então o Tucker conseguiu fugir, conseguiu sair da casa, mas o Mitchell não, então ele correu para o segundo andar da casa para tentar se esconder. Ele se declarou inocente. E durante o depoimento do Mitchell, ele chorou bastante. Porém, após deixar a delegacia, ele teria perguntado ao policial que estava acompanhando ele algo como, só entre nós, como que eu me saí? E ele teria dito isso sorrindo. Bom, agora na versão contada pelo Tucker, eles também teriam ido invadir a casa para roubar alguns itens. Ele teria segurado seu pai, porém o Mitchell foi quem o atingiu utilizando o bastão. E ele contou que quando a Isabela apareceu, ele subiu para levar ela ao quarto dela, que ficava no segundo andar da casa, para que ela não se machucasse, ele não queria que ela fosse ferida. Ele também alegou que ele sabia que o Tanner estava escondido no guarda-roupa, mas ele fingiu que não sabia onde o irmão estava, para que ele também não fosse agredido. Já quanto ao outro irmão, Salvatore, ele disse que ele viu o irmão tentando pegar a arma de pressão. Então, por essa razão, ele atingiu ele utilizando o taco de beisebol. Ou seja, na versão dele, ele teria agredido apenas o irmão e já o Mitchell teria agredido os pais dele. Já na versão do Mitchell, ele teria agredido apenas a mãe, a Rose, e mesmo assim ele teria feito isso porque tinha sido ameaçado pelo Tucker. Já mencionei o Robert, ele perdeu a vida. Porém, a Rose e o Salvatore, eles ainda estavam internados, lutando pela vida, e eles sobrevivem. O Salvatore, entretanto, teve diversas sequelas. Ele, inclusive, passou um período de tempo em cadeira de rodas e teve um longo caminho de tratamentos para sua recuperação. E eles acabam, os dois, voltando atrás nas confissões. O Tucker diz que ele estava sob os efeitos da substância quando deu a sua confissão. E o Mitchell diz que o seu depoimento ele não foi voluntário. Bom, a Rose ela não queria ter que testemunhar no julgamento do filho e nem queria que os outros filhos tivessem que testemunhar também. Então foi oferecido um acordo para poder evitar o julgamento. Mas para isso o Tucker ele teria que se declarar culpado. Mas dessa forma ele também ficaria livre de ser sentenciado à pena capital. Mas ele não queria se declarar culpado. E o tio do Tucker chegou a ligar algumas vezes para ele na prisão para tentar convencer o sobrinho que isso era a melhor coisa a fazer. Porém, ele não conseguiu convencer o sobrinho. Mas já o irmão do Tucker, o Tanner, também durante uma ligação que ele fez para o irmão que estava na prisão, ele diz ao irmão que era a hora dele assumir as responsabilidades dele, as responsabilidades dos atos dele, como o pai deles sempre quis. E isso parece ter impactado o Tucker, que acabou aceitando se declarar culpado. Na verdade, o que ele fez foi uma declaração de não contestamento, que seria algo como ele assumir a culpa sem se declarar exatamente culpado, o que era o suficiente para não ocorrer um julgamento e para que ele não fosse condenado à pena capital. Já o Mitchell se declarou inocente e foi a julgamento. Durante o julgamento, a declaração dele mudou um pouco da versão que ele tinha dado no primeiro momento, quando foi detido. Ele declarou que tinha ido com Tucker até a casa da família e ele acreditava que eles estavam indo lá para buscar alguns pertences do Tucker e que o Tucker tinha pedido ajuda dele porque ele tinha uma caminhonete. Ele disse que não foi à casa da família com a intenção de tirar a vida de ninguém, até porque ele não conhecia aquelas pessoas e ele também conhecia o Tucker há pouco tempo, há menos de um mês. Ele também disse que nunca tinha estado na casa da família antes. Durante o julgamento, duas evidências foram consideradas como as principais contra o Mitchell. A primeira estava relacionada aos bastões de beisebol que foram encontrados na casa. Foram encontrados 2 bastões sujos de sangue. O bastão 1 continha sangue da Rose e do Salvatore.
e esse bastão não continha o DNA do Mitchell, o que possivelmente significava que esse bastão tinha sido utilizado pelo Tucker. Já o bastão 2 continha sangue do Robert, da Rose e do Salvatore. E nesse bastão havia o DNA do Mitchell, mas não do Tucker. Sendo assim, esse bastão teria sido utilizado pelo Mitchell. E era o único bastão que continha o sangue do Robert, fazendo com que a versão que o Tucker contou parecesse mais próxima da realidade do que a versão do Mitchell, já que na versão do Tucker ele tinha apenas segurado o pai, enquanto o Mitchell tinha o agredido utilizando o bastão. Junto a isso, o padrão do sangue encontrado nas calças que o Mitchell estava utilizando mostrava que ele estava muito próximo às vítimas quando elas foram agredidas, que ele estava numa posição superior às vítimas, como se estivesse acima do corpo das vítimas, o que também indicava que ele tinha os agredido. A outra evidência importante foi, na verdade, um depoimento, o depoimento do Ian. Ele basicamente contou uma versão dos fatos bem próxima à versão que o Tucker deu, claro, até o momento em que ele foi deixado na casa do amigo, já que ele não participou do crime. E apesar dele ter respondido a muitas perguntas dizendo que não recordava sobre o fato que havia sido questionado, também a questão dele ser amigo de infância do Tucker e dele conhecer o Mitchell há poucos dias, que poderia ter influenciado no seu depoimento, o júri ele considerou o depoimento do Ian suficiente. O Mitchell foi considerado culpado de 5 acusações, incluindo a tentativa de tirar a vida da Rose e do Salvatore, e por ter tirado a vida do Robert. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ele disse que seu julgamento não foi justo e que ele não recebeu a melhor defesa. Ao deixar o tribunal, ele disse à sua avó que ele a amava, e a avó foi a única parente do Mitchell presente durante o julgamento. O Tucker deu uma declaração mostrando seu arrependimento pelo que tinha feito e dizendo que ele devia ter sido um irmão melhor para seus irmãos mais novos. Ele também disse que amava os irmãos. O Tucker também foi sentenciado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O Salvatore, ele declarou que apesar da relação do crime ali com os bastões de beisebol, ele não faz essa associação e beisebol continua sendo o esporte favorito dele. Não há informações se a família Cipriano mantém contato com Tucker na prisão. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.